gargalhando, o Exu às vezes muito sério, com as mãos para trás, você está vendo aquilo. E nem todo mundo tem a oportunidade de enxergar o que está além. E isso é o que o livro traz, né? E envolto a tudo isso, explicando o que há por detrás, naquela gira de Umbanda onde tudo isso acontece, trata-se de um assunto muito interessante, que é a ninfomania. O que é a ninfomania? É o desejo exacerbado fora de controle por sexo pelo lado feminino, ou seja, é um distúrbio feminino, é um distúrbio da mulher, né? E também fala de satiríase. O que é a satiríase? Gente, ninfomania eu sabia o que era, agora satiríase eu nunca tinha nem ouvido falar, fui entender no livro, né? O que é a satiríase? É o inverso, é um distúrbio, né? Um desejo exacerbado, uma dependência do sexo pelo ponto de vista masculino, ou seja, um distúrbio masculino. A ninfomania é feminino e a satiríase é masculino. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. Então, assim, o livro traz uma riqueza de informações muito grande, ficou muito bacana e hoje eu sou, pô, muito, eu não sei nem o que dizer, muito agradecido a Deus e à espiritualidade por ter sido ferramenta de poder trazer esse livro que ficou, na minha opinião, não porque eu fui intermediário, novamente maravilhoso. Dá para aprender bastante coisa com o livro, né? Fala muito sobre liturgia, fala muito sobre ritual, o do porquê das coisas, enfim. A história ficou muito bonita, muito forte, tem trechos que emociona, né, pela riqueza de detalhes, a crueldade com que os escravos eram tratados, né, as crueldades que tais entidades um dia já fizeram no passado, hoje são benignas, né, estão trabalhando no lado do bem, no lado da luz, mas que um dia já erraram muito e aí você não imagina, né, que um cigano já possa ter feito isso e aquilo, que um malandro já possa ter feito isso e aquilo, que um preto velho já tenha passado. Então, assim, gente, ficou muito bacana mesmo. E aí, outras coisas que o livro traz: as origens das entidades, né, de onde elas vêm, é, qual a essência deles na hora de trabalhar quando chegam no terreiro, né? Se um gosta de trabalhar com isso, o outro gosta de trabalhar com aquilo, é porque aquilo de alguma forma está ligado à essência dele. Provavelmente em algum dia ele teve contato com aquilo, né? Vou dar um exemplo aqui, não do livro. Um cigano trabalha comigo, ele gosta de rum. Mas por que ele gosta de rum? Porque ele gosta da fórmula do rum, do álcool do rum, ajuda ele a trabalhar. Mas por que ele escolheu o rum? Porque um dia no passado ele teve contato com o rum. Então para ele foi melhor de trabalhar, né? Um malandro geralmente gosta muito ou de cerveja ou de pinga pura, né? Aguardente, cachaça. Por quê? Porque não só pelo ponto de vista magístico, que eu acabei de explicar, litúrgico, tem o ponto de vista também de essência. Um dia esse cara é, teve contato com isso no passado. Então voltar com essa ferramenta agora em mãos é muito mais fácil de manipular, porque ele já sabe manipular, ele já conhece. Entendeu, gente? Então, assim, o livro fala um pouco disso também, conta um pouco como que as entidades se comportam lá do outro lado, nas cidades espirituais onde eles ficam, né? Os caboclos, todo mundo sabe, ficam numa cidade espiritual, numa dimensão chamada Juremá, não é isso? Juremá, que confunde-se, mas não é a mesma coisa que Jurema, e que não é a mesma coisa do culto da Jurema. A gente está falando aí de três Juremas, né? Jurema árvore, Jurema culto e o Juremá. E ainda tem a quarta questão aí, que é a cabocla Jurema. Entendeu? Então, assim, eles falam muito dos locais onde eles ficam lá do outro lado, quando eles não estão incorporados nos terreiros, né? Por quê? Porque lá do outro lado tem tanto trabalho quanto do lado de cá, minha gente. Entendeu? Então, assim, as entidades elas ficam em cidades espirituais, né? Conforme alguns livros kardecistas já haviam nos passados, né? Falando das colônias, nosso lar e tudo mais, as entidades de Umbanda elas ficam também em colônias, né? Chamadas cidades espirituais, né? Geralmente caboclos ficam no Juremá. O livro traz uma questão que eu ainda não havia lido
nem escutado em momento algum que muitos preto velhos ficam num local chamado Cruzeiro Divino ou Cruzeiro Santo, não me lembro muito bem agora, tá? Cita que há uma dimensão cigana chamada Roharanos, que eu também nem nunca eu tinha ouvido falar, não sabia nem o que era. E aí o Arlindo Luiz me explicou, Roharanos é um clã cigano. Devido a grandes feitos desse clã cigano, batizou-se uma cidade espiritual na espiritualidade com esse nome, Roharanos, que recebe muitos irmãos ciganos desencarnados e vão para lá. Ou seja, se você tem um cigano, se você tem uma cigana, pode ser que eles estejam nessa cidade espiritual chamada Roharanos, ou não, pode ser que estejam em outra, porque com certeza tem muitas, não tem só essa, né? Então, assim, esses detalhes que o livro traz que eu achei muito bacana. Por quê? Com anos de Umbanda, eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de coisa. Nessas curiosidades que a gente tem e que o livro traz. Tá certo, gente? Então é isso, eu queria falar sobre o livro, espero que vocês gostam. Acho que não tem mais nada para falar, senão eu vou acabar falando demais e aí vocês podem achar que já sabem de tudo e não querer mais ter acesso ao livro. Gente, comprem, tá? Tá baratinho. Para quem for comprar, podem procurar lá no Google, Além Terreiro, nos bastidores da Umbanda, que trata dos assuntos de ninfomania, satiríase, metanoia e tormenta. Desses 4 assuntos que são tratados no mesmo romance, isso também é muito bacana porque é um romance e uma história só que trata de muitos assuntos ao mesmo tempo interligados. Então, assim, é uma coisa muito perfeita, né? Um equilíbrio muito perfeito. Desses 4 assuntos, metanoia eu também já tinha ouvido falar por alto, mas não tinha uma ideia do que é exatamente, né? E o que é metanoia? Metanoia é se renovar, né? Mudar a essência de uma forma verdadeira. Ou seja, quando você tem aquele estalo, né, de mudança de valores, acontece uma metanoia dentro de você. Ou seja, você está mudando, se renovando em essência de uma forma verdadeira. Então, e Tormenta. Tormenta, sim, Tormenta eu já sabia o que era, creio também que deve ser aí um vocabulário mais comum para todos, né? O que é tormenta? Tormenta é o desespero, é o estresse, é um momento de pega para capar, vamos dizer assim, né? De muita tristeza, de muita luta, desespero, vamos dizer assim. Acho que tormenta o sinônimo aí é desespero, no caso. Entendeu? Bom, gente, é isso. Comprem o livro, não para me ajudar, mas para que a editora possa pagar, né, os investimentos dela. Agradeço muito a editora Namastê, tá bom? Botem no Google que vocês vão achar. Bom, para quem quer uma sugestão em termos de frete, né, do livro, existe uma opção de frete chamada... Caramba, me fugiu a memória agora. Mas é uma opção mais barata que, se eu não me engano, está R$ 7,50. Para quem não quer pagar Sedex, né, ou envio normal, é um frete específico para livrarias, para esse produto, livro, né? Então ele é mais barato, se eu não me engano é R$ 7,50. Pode escolher ele que chega de boa. Tá bom, gente? Joga lá no Google que já tá até disponível já nas grandes plataformas de venda, Magalu, lojas americanas, Amazon, tá disponível lá, tá? Espero que vocês gostem, o livro ficou, novamente, muito bacana, dá para aprender bastante. Eu na minha vida mediúnica aprendi muito lendo romances espíritas, né? Se eu pudesse deixar uma sugestão de romance espírita para vocês aqui, tem um livro chamado Rochedo dos Amantes, que é, se eu não me engano, do espírito Antônio Carlos, da médium Vera Lúcia Mairink, se eu não me engano, tá? Um outro livro, Violeta na Janela é um pouco fraco, né? Vamos dizer assim, fraco que eu digo, assim, uma história suave, é mais para quem está começando mesmo, mas é bem interessante, né? Tem um outro livro chamado A Senzala, é legal.
Um livro chamado também, que dá para aprender bastante, é O Matuto, que é da Zíbia. Então essas são algumas sugestões de leitura. E é claro, deixa a principal sugestão aqui, Além Terreiro nos Bastidores da Umbanda. Vocês vão gostar bastante do livro. Tenha uma boa leitura, espero que vocês gostem. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero poder voltar logo, fazer aí o capítulo 25. Né? Deixa eu pensar aqui num assunto bacana para a gente poder fazer um próximo capítulo. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo, obrigado pela sua atenção. Salve, salve. Axé.